Então, turminha, agora abra aí o módulo de vocês na disciplina de ciências e vamos fazer a correção da atividade da aula anterior, tá certo? Da página 11, que era para vocês pesquisarem, que a tia solicitou, a diferença, qual era o que tem de igual, se é igual ou diferente as características desses três animais, do jabuti, do cágado e da tartaruga marinha. E aí? O que foi que vocês fizeram? A tia vai dar uma explicaçãozinha e vocês vão observar se foi coerente com a resposta que a tia vai mencionar agora, certo? As principais diferenças entre os três animais, tá certo? Estão relacionadas ao modo de vida e os membros locomotores. Como assim, tia Bruno? Vamos lá. Os jabutis, eles vivem em ambientes terrestres. Tem pernas para caminhar, tá certo? As perninhas dele para caminhar. E seu casco geralmente é mais elevado, é mais para cima, tá certo? Os cágados, eles são semiaquáticos, ou seja, como é semiaquática? Vivem na terra e no mar, não é isso? E nas águas. E tem membranas entre os dedos, tá? Não dá para perceber agora, mas o que favorece o deslocamento na água. A carapaça do cágado, ela é mais achatada. Pode ver que ela é baixinha, tá vendo? Ela é mais achatada. Cadê? Sim. E o seu pescoço, ele já é alongado, tá certo? As tartarugas aquáticas, que são as tartarugas marinhas, elas são de água, elas tanto podem ser de águas marinhas e de água doce. As suas pernas, elas são totalmente adaptadas para nadar, com formato parecido com a de remos. Ó, veja só como é longa, tá vendo? Então, essa seria a diferença, tá? Entre os três animais, tá certo? Agora vamos iniciar um. A tia mostrou um vídeo na aula passada que fala sobre todos os grupos, né, dos animais, certo? Mas de qualquer forma a tia vai continuar a explicação. Observe atentamente as imagens a seguir e converse com os colegas. Ou seja, conversem, pensem. Vamos mudar o conversa com os colegas e pensem. Essa primeira imagem aqui, vocês podem ver, são os pombos. A segunda imagem são pinguins. E a terceira imagem, avestruzes. Certo? Apesar de existir uma grande variedade de aves no planeta, todas elas são dotadas de asas, penas e bicos sem dentes. Entre essas características, as mais marcantes é exclusiva das aves, é a presença de penas, que ajudam a controlar a temperatura do corpo e a voar. Além disso, todas as aves têm pulmões e respiram o gás oxigênio presente no ar. Elas são bem adaptadas ao ambiente terrestre, mas também existem espécies aquáticas que vivem próximos a lagos, rios ou ambientes marinhos. A maioria das aves é capaz de voar, como os pombos, os gaviões. Graças às asas e às penas que revestem seu corpo, os pinguins, as emas, os avestruzes e as seriemas são exemplos de aves que não voam. Há também espécies como as galinhas que usam as asas eventualmente para voos bem curtos, certo? Então, ó, aqui é uma imagem de uma ave que consegue utilizar as asas para voar, certo? Ó. Outro exemplo aqui são os pinguins. Ele tem asa e pernas, mas não voam na terra. Eles se deslocam caminhando e na água eles são excelentes nadadores. Aqui são as galinhas. Elas se locomovem caminhando sobre o solo e de vez em quando usam as asas para voos curtos. Então, para quem diz que galinha não voa, voa, porém é bem curtinho, bem pouquinho.
Na página 12, vamos continuar. Veja só. A alimentação das aves geralmente está relacionada ao formato do seu bico. Observe os exemplos. Aqui, ó. O bico fino e alongado do beija-flor permite que ele se alimente de açúcares, do néctar das flores. Não tem a florzinha, aquela partezinha do meio, ele vai lá dentro e conecta e enfia o biquinho dele e lá ele pega o néctar das flores, certo? Aqui nós temos aves que se alimentam de frutos e sementes duras. Geralmente tem bicos fortes e de base larga. Olha aqui, ó. Grande o bico dele e é bem resistente esse bico. Aqui nós temos as aves carnívoras. Ele tem bico forte e curvado, em forma de gancho, assim consegue rasgar e cortar a carne de suas presas. Olha a pontinha do bico dele, gente. É justamente a partezinha que ele consegue rasgar, tá certo? Vocês vão fazer esse desafio que a gente vai corrigir na próxima aula, tá bom? A pergunta é o seguinte: que nem todas as aves voam, você já sabe. Agora você conhece outros animais que não são aves, mas têm asas e capacidade de voar? Vocês vão pesquisar no YouTube, tá? Ou no Google, tá certo? Pesquisa no Google quais são as aves, outros animais que não são aves, mas têm asas e capacidade de voar, tá certo? Responde no caderno, faz o cabeçalho direitinho. E quarta-feira, na nossa aula ao vivo, a gente vai discutir sobre essa questão, tá certo? Mamíferos. Os mamíferos, no grupo dos mamíferos, estão incluídos os animais cujos filhotes se alimentam do leite produzido pelo corpo da mãe. Ou seja, animais que mamam. Mamíferos mamam. A própria palavra ela já diz, né? Após algum tempo, o filhote começa a se alimentar como um adulto, que pode ser herbívoro, carnívoro, onívoro ou detritívoro, certo? Veja só, o ser humano é um exemplo de mamífero. Por quê, tia? Porque ele mama. O cavalo, tá? O cavalo não, a égua. Égua amamentando seu filhote, certo? E o cavalo e a égua são mamíferos, porque mamam, tá? Quando é filhotinho. Outra característica marcante dos mamíferos é a presença de pelos revestindo o corpo. A quantidade e o tamanho podem variar, mas todos os mamíferos têm pelos, em ao menos um momento na vida. Nós temos, né, pelos. Olha os nossos pelos, tá certo? Pouquinho, vai variar de pessoa para pessoa. Tem gente que tem bastante pelo, tem gente que tem pouco pelo, tá? E os animais, logicamente, eles têm mais pelo do que nós, seres humanos, né? Os mamíferos podem habitar ambientes aquáticos e terrestres, como todos os mamíferos respiram por meio de pulmões. Os que vivem na água precisam subir à superfície de tempos em tempos para respirar. É o caso das baleias e dos golfinhos, tá? Eles ficam debaixo da água, do mar, mas aí em um certo tempo ele precisa subir para poder respirar e depois volta de novo. Aqui, ó. Os morcegos são os únicos mamíferos que têm asas e são capazes de voar. Vocês sabiam que o morcego é mamífero? Que eles mamam? Agora vamos conhecer alguns grupos de animais bastante numerosos e diversificados quanto à forma do corpo, ao tamanho, à alimentação e à locomoção. Vocês já ouviram falar do porífero? Poríferos, gente, são animais aquáticos que têm um corpo cheio de poros, pequenas aberturas. Existem espécies na água doce, mas a maioria dos poríferos vivem em água salgada. Eles não têm capacidade de se locomover, vivem fixos sobre rochas, no fundo do mar ou dos rios. Os principais representantes desse grupo são as esponjas. Ó, aqui. Certo, gente? Esponja do mar.
Cnidários. Os cnidários também são animais aquáticos e a maioria vive em ambientes marinhos. O formato do corpo, o tamanho e as cores podem ser variáveis, como por exemplo, podemos citar a água-viva, as anêmonas e os corais. Alguns cnidários vivem fixo no fundo do mar ou sobre rochas. Outros, como águas-vivas, são capazes de nadar livremente, certo? Aqui as águas-vivas, elas, gente, se tocar na nossa pele, queima. Então tem que ter bastante cuidado quando a gente tá no mar, tá certo? Aqui, ó, é o coral, que a gente acha lindo, né? Quando a gente faz o nosso mergulho, né? Então, essa classe aqui, elas são chamadas de cnidários, tá certo? São os animais que vivem na água, tá bom? A esponja do mar também. Eu nunca vi uma esponja do mar de perto, mas o coral eu já vi e a água-viva eu já vi. E vocês já viram? Página 14. Agora vamos para um, um temazinho que é um pouco ruinzinho, né? Tem gente que não vai gostar. São os vermes. Os vermes podem ser encontrados em ambientes aquáticos, ambientes terrestres úmidos. A maioria deles é parasita, ou seja, passa parte de sua vida no corpo de outro ser vivo, sugando nutrientes e podendo causar doenças. Alguns vermes, como as planárias e tênias, têm corpos achatados. Outros, como lombriga, têm corpo mais cilindros e alongados. Tá, gente? Então, esse aqui é o exemplo de uma planária. É um verme de corpo achatado, tá certo? Que não parasita nem causa doença. Já a lombriga é um exemplo de verme de corpo cilíndrico que vive em outros seres vivos, tá? Ele vive dentro de outra pessoa. Pode ser de um humano, pode ser de um animal, tá certo? Ó, os anelídeos. Os anelídeos, gente, são as minhocas, tá certo? Eles são exemplos de anelídeos, as minhocas e os sanguessugas, que parecem também com minhoca. Eles têm corpo alongado e divididos em anéis. Esses animais podem viver em ambientes aquáticos ou terrestres, tá? De preferência dentro da areia, tá? As minhocas vivem no solo e, ao se deslocarem, formam túneis que ajudam a melhorar as condições para o crescimento das plantas. Então, a minhoca, ela tem um lado bom, né, que ajuda a melhorar as condições de crescimento das plantas, certo? Os moluscos. Os moluscos são animais de corpo mole que podem habitar em ambientes terrestres ou aquáticos, de água doce ou salgada. Como exemplos desses tipos de animais, podemos citar o polvo e a lula. Os caramujos e as lesmas, as ostras e os mexilhões, alguns representam uma concha externa que protege o corpo. Ó, o polvo, tá vendo, gente? Nós encontramos o exemplo de molusco aquático. Já o caramujo é um exemplo de moluscos que tem corpo protegido por uma concha, tá vendo? E nós encontramos ele na terra, tá? Então, deixa eu ver aqui, o polvo é aquático. A lula também é aquática, tá, gente? Ela lembra o corpo mole, assim, do polvo, porém ela é menor, tá certo? Os caramujos, as lesmas, as ostras nós encontramos também no mar, tá certo? E também os mexilhões, certo? Artrópodes. Quem já ouviu falar de artrópodes? Os artrópodes são animais que têm as pernas articuladas. O que seria articuladas? São formadas por partes conectadas e móveis. Vamos ver como é? Ou seja, com pequenas divisões que possibilitam diferentes movimentos. Além disso, o corpo desses animais tem uma estrutura externa rígida, ou seja, a perna por fora é rígida e forte, tá certo? Fazem parte desse grupo de
os insetos, como as abelhas, as formigas, os mosquitos, borboletas e os besouros. Os crustáceos, como caranguejos, siris e lagostas, as aranhas, os escorpiões e a centopeia. Tá certo? Aqui, ó. O louva-a-Deus é um artrópode do grupo dos insetos. Ó como é linda, como ele é lindo. E olha como as pernas dele é. Tá vendo, gente? Bem resistentezinha, né? Aqui nós temos um siri. É um exemplo de artrópode do grupo dos crustáceos também. Tá vendo, gente? Ó. Aí realmente o siri, o caranguejo, eles têm as perninhas mais resistentes ainda, né? Que quando a gente cozinha que vai se alimentar desses animais, a gente tem que ter até um martelinho para quebrar a perninha, né? E aí, gostaram do nosso conteúdo de hoje? A tia ainda vai dar continuidade aqui com equinodermos, tá? E depois eu volto para explicar a última atividade de casa. Os equinodermos são animais que vivem em ambientes aquáticos de água salgada. Eles geralmente têm corpo revestido por espinhos, que podem ser bem pequenos ou longos. Como exemplo desses invertebrados, podemos citar a estrela do mar, as bolachas da praia e os ouriços. Tá certo, gente? Ouriços é aquelas bolinhas pretinha, cheio de espinhos, que se pisar nele, queima bastante, tá? E a próxima atividade de hoje é o Ficou Curioso, que tal aprender um pouco mais sobre os insetos assistindo a um filme animado. O filme é A Vida de Insetos. Conta a história de uma formiga que precisa buscar a ajuda de outros insetos para defender sua turma de um faminto grupo de gafanhotos. Tá, gente? Então, aqui é uma sugestão de atividade. Assistam esse vídeo ou esse filme. E na quarta-feira eu quero que vocês me contem como foi o filme e a historinha do que trata e do que se fala. Tá certo? Beijo da tia Bruna e até amanhã. Tchau!